conceitos da educação inclusiva e atendimento educacional especializado. Bora lá? O conceito de educação inclusiva. Sabemos? Sim. Estamos enjoados de teoria? Sim. Mas precisamos muito dela, que é ela que fundamenta a nossa prática. Então, a educação inclusiva, ela é um paradigma, certo? Ela defende todas as crianças, jovem, adulto, idoso, com ou sem deficiência, com síndrome ou transtorno, ou dificuldade de aprendizagem. Então, os estudantes juntos, na mesma escola, participando de salas de aula com pessoas que não são neuroatípicas, garante o aprendizado e ainda mais, garante o respeito entre as diferenças. Então, o processo educacional, com acesso a essa permanência, participação, a aprendizagem é garantida. Então, existem os princípios da educação inclusiva, que é o quê? Acolhimento das diferenças, respeito à singularidade, um currículo adaptável ou flexibilizado, eliminar as barreiras físicas, comunicacionais, colaboração entre os profissionais é muito importante. Você, profissional de AE, é muito importante você estar alinhada com os seus professores de sala de aula e com os cuidadores, se houver. E aí, existem os fundamentos legais da educação inclusiva, que é muito importante para a nossa prática, que é a Constituição Federal de 88, que vimos lá na aula de introdução, a LBI, não é LDB não, é LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que ela é de 2015. Nós temos as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial, na perspectiva inclusiva de 2008. E nós temos um decreto da Política Nacional de Educação Especial, o decreto 10.502 de 2020. E aí, existem alguns conceitos, tá, da educação inclusiva, que é a inclusão de fato. A inclusão, ela não é igualdade. A inclusão é a equidade, certo? Cada um aprende do seu jeito, cada um tem seu tempo de aprendizado. Então, através desses conceitos de inclusão, vem os conceitos do AE, os conceitos do nosso atendimento educacional especializado. Que o AE é um serviço complementar ou suplementar. Suplementar para um caso de altas habilidades ou superdotação. E, inclusive, é questão de censo escolar. No censo escolar, agora no final do ano, né? Se você tiver crianças com altas habilidades ou superdotação, você vai marcar lá no censo a opção de AE suplementar, tá certo? Então, a escolarização do aluno com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades de superdotação e outras necessidades específicas são públicos do AE. Eles não substituem o ensino comum de jeito nenhum. Ele complementa para quem tem síndromes, transtornos, deficiências, e ele suplementa para quem tem altas habilidades ou superdotação. É muito importante essa diferença. Então, qual é o objetivo? Lógico, promover a acessibilidade. Mas que tipo de acessibilidade? Aí vem o X da questão. É uma acessibilidade pedagógica. Porque a acessibilidade estrutural, aí vem de políticas públicas, vem do poder público, vem dos governantes. Nós, AE, é a acessibilidade pedagógica, mas nada impede que a gente faça ofícios, relatórios, solicitando essa acessibilidade estrutural, tá? Então, a organização dos recursos, serviço de apoio, necessidade individual do estudante, se precisa de cuidador ou não, tudo isso faz parte da nossa prática. Então, já que já estamos iniciando aí o que é que faz parte da nossa prática, vamos começar com as ações do AE, certo? Identificar barreiras de aprendizagem, e aí vem o diagnóstico, que é
fundamental elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado, o PAEI, certo? Adaptar materiais e atividades pedagógicas não é papel do AE. Qual é o papel do AE? Orientar o professor a adaptar ou flexibilizar as atividades e as provas. Por que adaptar ou flexibilizar? Porque primeiro o professor é mais fácil dele entender, dele começar flexibilizando. Depois que ele passou a flexibilizar muito bem o conteúdo, aí partimos para adaptação. Porque se formos logo impor ao professor adaptação de fato, ele vai ficar perdido. Se ele não tiver, claro, algum conhecimento na área. Então, se ele não tiver conhecimento na área, o que podemos fazer? Professor, podemos ensinar, podemos lhe ajudar a flexibilizar. E logo depois, iremos adaptando aos poucos. Gente, basicamente, vamos lá, vamos falar aqui na prática. Primeiro bimestre, flexibilização. Segundo bimestre, adaptação. Então, é basicamente isso, certo? Mas não deu tempo eu fazer esse planejamento. Gente, em qualquer época do ano você pode começar, certo? O importante é começar. Então, desenvolver recursos de acessibilidade. Aí, adaptar materiais e atividades para o seu atendimento. Desenvolver recursos de acessibilidade, como Braille, Libras, comunicação alternativa aumentativa, e aí você pode utilizar recursos tecnológicos, estimular o desenvolvimento das funções cognitivas e executivas. Funções cognitivas, comunicação, motricidade, social. Executiva é de executar. O que acontece? Por exemplo, quem tem altas habilidades, superdotação ou TDAH, muitos confundem que tem preguiça, mas não é preguiça, certo? Não é preguiça. Vou até chegar perto da câmera. Não é preguiça. É paralisação das funções executivas. Então, quem tem esses tipos tem paralisação executiva. Então, você precisa trabalhar as funções executivas. Se é uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, você vai ensinar a executar. Se é acima de 8 anos, você vai ensinar para ela o que é essa paralisação executiva e vai dizer para ela que existe várias formas de sair da paralisação executiva, tá certo? Muitos chamam de paralisia do TDAH, paralisia das altas habilidades, então é uma paralisia das funções executivas, tá? Depois eu vou trazer uma aula sobre funções executivas, que é muito interessante como sair dessa paralisação, certo? Às vezes um copo d'água você sai da paralisação da função executiva, certo? Trabalhar em parceria com a família, professores e outros profissionais da rede. Então, onde é que acontece isso? Na SRM, Sala de Recursos Multifuncionais. Dentro da própria escola ou em um anexo ali da escola, no contraturno. Gente, só coloquem crianças para ser atendidas no mesmo turno se ela tiver uma mobilidade muito reduzida ou se ela tiver condições extremas de inclusão. Caso contrário, gente, é contraturno. Porque a criança, ela precisa ir para a sala de aula. E você precisa atender ela no momento que ela está mais tranquila. E outra coisa,
Se você atender, principalmente perto do intervalo ou depois do intervalo das aulas, essa criança estudando no horário que você está atendendo, gente, não vai render. Não vai render, não vai desenvolver, vai ser muito difícil. Então, é contraturno. Por quê? Vários motivos. Primeiro, você vai trabalhar estratégias para que quando ela chegar na sala de aula, ela dê conta do conteúdo. AE não é reforço. AE não é para ensinar ela a escrever, não. É para você ter métodos e estratégias para quando ela chegar na sala de aula, aí sim ela dá conta do conteúdo. Tá certo? Então, a relação da educação inclusiva e o AE garante esse direito de estar na escola comum e no contraturno ter seus atendimentos educacionais especializados. O processo de ensino-aprendizagem desse estudante com essas estratégias especializadas, em articulação com o currículo regular da escola, a flexibilização ou adaptação das atividades, mas a família atuando junto, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora é o seguinte, o AE não faz milagre. Não faz. O que é que precisa? A família precisa também estar atenta a tudo que está acontecendo e ajudar. Principalmente a família. A família precisa ajudar. A família é imprescindível para que a criança desenvolva. Se ela acha que só o AE vai dar conta do desenvolvimento, sendo que ela precisa de outros profissionais, ela não vai desenvolver o tanto que ela necessita desenvolver. Então, o que acontece muitas vezes é de nós, professores do AE, fazermos o papel de todo mundo, do fono, do psicólogo, da mãe. Gente, já teve aluno que me chamou de mãe. Já teve aluno que dizia, tia, me leva para sua casa, quero morar com você. Então, a gente faz o trabalho de mãe, a gente faz o trabalho de babá, a gente faz todo tipo de trabalho. E não é para ser assim. Então, é muito importante uma reunião com a família e traçar e dizer tudo que um professor de AE faz, certo? E aí, para quê? Para que se garanta toda essa integridade e essa criança venha a ter um desenvolvimento completo, certo? Completo de acordo com sua síndrome, seu transtorno, sua deficiência, o que for, certo? E aí, a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, ela também é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a LBI é um dos documentos mais importantes da educação especial no Brasil hoje. Ela estabelece direitos, garantias, a equidade. Então, ela garante os direitos fundamentais para a pessoa com deficiência em todos os âmbitos da vida, certo? E mais, em todos os âmbitos da vida. Agora, o AE até o final do ensino médio, tá? Então, os destaques da LBI sobre a educação. Tem alguns artigos que falam sobre os níveis de modalidade de ensino, fala sobre educação na escola regular, fala sobre a cobrança de mensalidades a mais por parte de instituições privadas, que é proibido, reforça o direito de acessibilidade física, educacional e pedagógica, acessibilidade ali estrutural, formação de professores e profissionais. E aí, tudo isso, gente, está na nossa apostila, tá certo? Então, vocês podem estar pesquisando lá, porque está na nossa apostila, tá? E aí, nós temos a BNCC. Gente, a BNCC já é de 2017. Já tá com um bocadinho de tempo. Já está perto aí dos 10 anos. Então, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento muito importante e define o direito de aprendizagem essenciais.
E lá tem as habilidades que a criança precisa alcançar. Então, a BNCC, ela é normativa. Então, ela deve ser seguida por todas as escolas públicas e privadas de todo o país. Então, a BNCC, ela reconhece a diversidade dos estudantes, ela propõe currículos flexíveis e contextualizados, como, por exemplo, não é só para crianças com deficiência, síndrome, transtorno, não, é também para povos do campo, povo das águas, quilombolas, indígenas, então, que são os povos originários. Então, ela dá essa oportunidade de flexibilizar ali o currículo de acordo com cada povo e de acordo com cada deficiência, síndrome, transtorno. Então, ela defende a personalização da aprendizagem e o respeito ao estilo e ritmo de cada aprendente. Então, valoriza o uso de diferentes linguagens, tecnologia assistiva, está embasada na ideia da equidade, garantindo condições que todos alcancem. E a principal frase da BNCC é: a inclusão, vou abrir aspas, a inclusão pressupõe o reconhecimento das diferenças como parte da identidade do sujeito e valoriza a potencialidade de todos. BNCC 2017. E então temos outras leis, como por exemplo o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que é para estar em vigor de 2014 até 2024, mas foi ampliado para 2025 devido a precisar de revisão de textos e outras questões, certo? Então, existe no PNE as metas relacionadas à educação especial, que é a meta de universalizar para a população de 4 a 17 anos. Por que 4 a 17 anos? Porque é quando é obrigatório a criança estar na escola, certo? Então, crianças com TEA, altas habilidades de superdotação, síndrome de Down e várias outras deficiências. E aí, prevê a formação inicial e continuada de professores, garante a ampliação de salas de recursos multifuncionais, que todas as escolas deveriam ter e está sendo feito passo a passo, certo? Aos poucos. Existe também o DCNEI. DCNEI são as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil. E na educação infantil, eles também dialogam com a educação inclusiva, principalmente nos anos iniciais da vida escolar, que é quando ali os laudos começam a chegar e começam a ser percebidos síndromes e transtornos. Deficiências, a criança já nasce com deficiências, tá? Agora, síndromes e transtornos é que ao longo da vida vai sendo percebido, e aí sim, nessa idade entre 3, 4, 5, 6 anos é quando começam a chegar na escola os laudos, tá? Então, eles reconhecem o direito da criança com deficiência à inclusão desde a primeira infância, certo? Então, creche e pré-escola, tá? Enfatizam a importância do brincar, do cuidar, do educar de forma integrada. O que quer dizer? Não é brincar por brincar. Não é cuidar por cuidar. Tudo tem um direcionamento, certo? E aí defende a organização dos ambientes mais acessíveis e interativos, só que tem uma vírgula aí, com menos poluição, vou botar entre aspas, poluição visual. Porque o que acontecia lá nos anos 90? As salas de aula da educação infantil eram todas enfeitadas de tudo. Veio a explosão do EVA. Costumo brincar que foi a explosão do EVA. Então, hoje não. O menos é mais. Então, não precisa desse enfeite todo. Não, precisa sim dessa ludicidade, mas com algo
pontuais. Então, existe a conexão entre os marcos, certo? LBI, BNCC, PNE, DCNEI, existe tudo, tá? E aí, dessa conexão é comum a todas, garante a inclusão plena, certo? Então, isso todas garantem, tá certo? Então, essa foi a nossa primeira aula. E aí, gostaram? Deixa nos comentários aqui da plataforma ou aqui mesmo do YouTube, tá, gente? Tchau, até mais!